Então, nessa aula, a gente tem por objetivo relembrar os grandes avanços da terapia intensiva ocorridos nos últimos 70 anos, mapear os principais desafios dessa especialidade, como utilizar melhor os recursos, como recuperar mais rápido, como ser mais efetivo nos nossos tratamentos e também como ser mais eficaz na forma de restabelecer a saúde. A gente vai fazer isso, obviamente, utilizando a melhor forma de pesquisa médica, revendo as principais evidências. Claro que nada cansativo, é só para a gente poder retomar e sobrevoar um pouco do que a ciência entende da melhor prática na terapia intensiva e associar isso a conceitos que todo mundo ouve, do tipo UTI de alta performance, UTI de precisão, UTI integrada. Então, a gente vai apresentar um pouquinho e retomar os grandes drivers, as formas que guiaram o conceito dessa nova UTI. E o cenário onde começa essa história interessante é um cenário à beira-mar, né? A cidade de Copenhague, né? Para quem não conhece, aí tem uma foto famosa da cidade de Copenhague. E a UTI ela nasce na década de 50. E como a gente pode ver aqui, nesse gráfico aqui, esse gráfico ilustra as principais causas de óbito na população na Europa durante os últimos 100 anos, de 1915 a 2015. E na época, não muito diferente do que é hoje, na década de 50, as principais causas de óbito eram as doenças infecciosas, as doenças cardiológicas e os cânceres. Então, como se pode ver em verde aqui, isso era importante na faixa etária da população dos adultos jovens, que eram necessariamente os que tinham condições de alguma sobrevivência diante de um agravo desse tipo. A doença cardiológica foi sendo estudada a partir disso, e o estudo dos cânceres mais recentemente guiou o que a gente entende hoje por UTI de precisão. Então, os temas e as doenças são os mesmos, mas na primeira metade do século XX, Copenhague tinha mais ou menos essa cara, era uma cidade cosmopolita, né, era uma cidade rica, e apesar disso, como toda grande cidade, não suficientemente preparada por uma grande epidemia. E isso ocorreu em 1953, uma epidemia de pólio, uma doença infecciosa, que balançou todas as estruturas do cuidado do paciente grave. Até lá, então, nesses primeiros 50 anos de história da terapia intensiva, os primeiros leitos destinados ao cuidado do paciente agudamente doente se referiam aos cuidados pós-operatórios, muito aprendidos do avanço da medicina também, quando incorporada a táticas de guerra e a estratégias de sobrevivência de guerras. Grandes cirurgiões avançaram diversas técnicas cirúrgicas no século XIX, que permitiram, junto com o conhecimento da fisiologia, melhor entendimento de aplicação e testes fisiológicos, pudessem ser convertidos numa melhor prática clínica a partir do início do século XX. No que se refere especificamente ao paciente grave, esse cuidado era no pós-operatório e as unidades de terapia intensiva serviam para cuidar desses pacientes, desses cuidados imediatos no pós-operatório. A primeira UTI que se tem notícia foi uma UTI, uma unidade de 3 leitos pós-operatória, lá em Baltimore, na Hopkins. 7 anos depois, o conceito já tinha evoluído um pouquinho para uma unidade de cuidados imediatos pós-operatórios. E o grande cirurgião, professor Martin Kirchner, em 1935, definia um ambiente de terapia intensiva como um ambiente de tranquilidade para a equipe médica, iluminação e ventilação adequados
e linha de fluxos hospitalares adequadas. Aqui nasce um pouco do conceito do que a gente entende de terapia intensiva. Então, um ambiente adequadamente iluminado e tranquilo, onde você pudesse cuidar de pacientes ininterruptamente. Esses pacientes melhorariam, sairiam, desocupariam esses leitos, que dariam uma nova capacidade de atendimento, e isso deveria ser, de alguma maneira, feito de forma sistemática. Esse é o grande conceito de UTI, e que, se a gente pudesse partir aqui nessa aula do conceito mais amplo, para a gente poder carregar e perpassar toda a história da terapia intensiva, talvez o conceito seja cuidar de um paciente bastante grave, oferecendo-lhe as melhores condições para que ele se recupere desse agravo. Essas condições não passam só pelos tratamentos medicamentosos, mas também pela melhor condição clínica, de conforto e também de integração com as suas necessidades e com a sua família.